Eu sou a Aisha, da revista Helenas, e você está assistindo uma entrevista do projeto Eleições de 22, Mulheres Candidatas e seus programas. Convidamos as mulheres candidatas de todos os partidos do nosso estado, via contatos disponibilizados na base de registro do TRE, para trazer o debate para a esfera de Bauru. Nosso propósito principal é difundir seus programas, minimizando as desigualdades políticas e proporcionando visibilizar pautas que problematizam as nossas vivências. Hoje eu estou aqui, bem-vindo a todos que estão nos assistindo, bem-vinda a Kátia, essa aqui é a Kátia Machado. Eu vou fazer uma breve apresentação. A Kátia tem 48 anos, é paulistana de nascimento, bauruense de coração, servidora pública federal, artista, sindicalista, livre e feminista. Ela acredita que o país tem jeito, que a política tem jeito e depende apenas de nós. Servidora pública há 15 anos, ela luta por esse serviço imprescindível para a população, para que ele permaneça gratuito, universal e de qualidade, que valorize seus próprios trabalhadores, que se amplie e permaneça assim, público. Agora, ela é candidata pelo PSOL, a candidata a deputada estadual. Bem-vinda, Kátia, muito obrigada. Eu que agradeço, Aisha, esse convite. E a gente precisa muito desses espaços, né? A gente já sabe que não existe a paridade nos espaços de poder para mulheres. Então, ser mulher, depois dessa lista toda, eu quase me cansei de ouvir tudo que você falou que eu fazia, porque a gente não presta atenção enquanto faz. E a gente só vai fazendo. Então, quando você fala sindicalista, artista, funcionária pública, mãe... Gente, como é que a gente dá conta? E ainda assim, com toda a dificuldade que esses espaços oferecem pra gente, né? De estar, de falar, de ser. Exato. E aí, aqui vem assim, a nossa primeira pergunta, que é uma pergunta, é um tema bastante delicado, né? O Brasil está entre os 5 países que mais violentam e matam mulheres. Diante disso, qual a sua proposta para combater o feminicídio e a violência contra as mulheres? Então, eu acho que a resposta para essa questão que a gente vive, né, e para quase todas as outras, de fato, é, primeiro, políticas públicas que combatam, e não sejam aquelas leis que acabam não pegando, uma coisa que é muito típica aqui do Brasil, né, que haja realmente execução dessas leis, não pelo fato da lei estar certa ou estar errada, mas as autoridades que estão ali na ponta recebendo, quer seja delegados, ou juízes, ou as pessoas desses espaços de poder, em geral, são homens. Então, quando você está falando sobre direitos de mulher, na hora que os homens vão julgar, ou vão receber essas denúncias, eles já recebem como se estivessem julgando a si mesmos, de alguma forma. Então, eles já vão tratando de uma forma paliativa. Então, quer dizer, vamos mudar essas políticas públicas de forma que elas consigam ser executadas, né? A gente tem lei suficiente para isso. Dá para você, por exemplo, tornar mais efetivo ou mais dura a pena, por exemplo, não deixar que isso passe em branco, que as pessoas que pratiquem esse tipo de discriminação, de opressão, de crimes, Que a punição seja mais... sintam e sejam as referências para os demais, que já tem isso nesse patriarcado estrutural que a gente tem, que a gente vive. Sim. E outra coisa, porque essa ponta punitiva, ela é um remédio, né? Só que não é a causa disso daí. Então a gente tem que... É a educação. Sempre pela educação. Então você começar pela escola pública, fazer aquele negócio que a direita extremista, neoliberal, moralista, hipócrita, acha que não pode ter nas escolas, é aula de educação sexual, é aula que explica sobre as questões de gênero, porque você já está fazendo, nesta nova geração que está chegando, está trazendo um entendimento, uma compreensão, uma normalização de algo que é para ser natural e simples. Quando eles estiverem no nosso lugar, porque muita gente da nossa geração aqui já veio antes, é difícil mudar. Mas o tempo passa, para o bem ou para o mal. Então a gente já tem que trabalhar onde está mais fácil de trabalhar. São dois lados, né? Na prevenção e na responsabilização. Na educação e na responsabilização. Isso. Bacana, Kátia, bacana. Porque a educação é preventiva, é para que não aconteça. Para que não aconteça, né? Com certeza. Ó, nós sabemos também que as mulheres são vítimas de machismo em diversos espaços. No trabalho e no estudo, por exemplo. No ambiente político, você sentiu essa opressão? De que forma, se você sentiu, de que forma que você sentiu? Total.
Assim, quando eu comecei a me envolver com as questões políticas, não foi exatamente pela política, não foi uma política partidária. Foi através de organização dos músicos, dos artistas, então a gente pedindo editais, pedindo algumas pedidas da administração pública, até lá no começo da pandemia, para que a gente conseguisse sobreviver, né? Muitos amigos precisando de cesta básica. Eu escrevi muitos editais em que eu fui contemplada e na apresentação eu não fiquei com nada. Eu chamei todos os músicos, a gente dividiu o cachê entre eles. Então eu fiz isso, outros artistas fizeram isso, porque eu tenho o meu trabalho, eu tenho como viver. Então a gente fazia entregas de cesta básica, fazia esse meio campo, de sabia quem estava precisando, só que não sabia, a pessoa não tinha coragem de falar. Então eu comecei a me mobilizar neste sentido. Entrei para o Conselho de Cultura, né, o Conselho de Políticas Culturais aqui da cidade, nesta gestão. Na outra eu acompanhei bem de perto. Então a gente o pessoal fazia reuniões na minha casa, às vezes, na garagem de casa, que era um ambiente que era muito artístico, assim. E aí a gente começou a se organizar. Quando tinha as audiências públicas, eu sou mulher, e eu cobrava com firmeza. A Kátia é louca, você foi muito exagerada, você foi desequilibrada. Ai, meu Deus. Mas a gente sabe o que é isso, né? Uma mulher que se posiciona, uma mulher que tem uma mulher que se posiciona, uma mulher que ocupa os espaços com a firmeza que um homem ocuparia, é louca, é desequilibrada. Já vi, por exemplo, na política... desqualificando, né? Sim, sim. Porque assim, a gente chega... reivindicação. Porque a gente sai do papel que é estabelecido pra gente. Quietinha, né? no cantinho, só ouvindo. Isso. Então aí quando você sai desse papel e ameaça o papel que já está ocupado, porque a gente busca equidade, certo. Né? Esta outra parte que tem os privilégios nas mãos, ela se sente ameaçada, aí ataca, né? Porque o ataque é a primeira forma que a pessoa sente a defesa para se defender. É o ataque. Então eu já vi, por exemplo, em convenções partidárias, um homem branco, todo privilegiado, cis, hétero e tal, e com o poder, né, com a faixa do poder, vamos dizer, presidente do não sei o que lá, falando, mas antes algumas mulheres tiveram a fala, as mulheres, gente, nós precisamos, porque nós somos assim, né? A gente é passional, a gente consegue tocar o coração das pessoas, a gente se empolga com a gente mesma, né? E aí elas falavam, na hora que ele ia pegar, ele falava assim, obrigada. Então, gente, não precisa disso, né? Na verdade, deixa eu explicar para vocês como funciona. Tipo assim, transformou tudo que aquela companheira de luta falou em tipo, deixa eu te explicar que vocês não sabem, né? Eu sei como é que funciona isso aqui. Quem nunca passou por isso? Ou quando a gente precisa ser legitimada por um homem, por exemplo. Ai. Você fala, todo mundo cri, cri, cri. Aí vem o outro e fala, ó, a Kátia falou que... Ai, mesmo, cara! Você falou mesmo? Não, a gente criou o MEAP, que era Músicos em Ação Bauru, que foi essa organização que a gente começou a fazer as lutas dos músicos. Eu criei, porque assim, eu ia polemizando dentro do grupo dos músicos, não vou falar eu criei, porque ninguém faz nada sozinho, tá? Mas eu comecei a falar, gente, vamos sair desse grupo, porque esse grupo aqui não está gostando dessas conversas políticas, e a gente está querendo articular. Ah, vamos, um dia a gente sai. Então ficou muito nisso. Aí, bom, fui lá, fiz o grupo. Isso fui eu, porque né, só uma pessoa cria o grupo. Lá, criei o grupo no WhatsApp, chamei as pessoas que estavam envolvidas. Fiz a página na rede social, chamei as pessoas que estavam no grupo. E a gente começou a dividir a administração disso daí. As pessoas falam assim, o grupo do Paulo Maia, aquele grupo legal lá do Paulo Maia. Então, realmente, o Paulo Maia é uma pessoa muito atuante. E hoje... Estou eu e ele lá no conselho, ele é o titular, eu sou suplente, ele como titular da música e presidente do conselho. Não vou desmerecer, sabe, de maneira nenhuma. Porque, inclusive, ele era um dos que acabava legitimando a minha fala quando os outros não ouviam, sabe? Mas não precisava disso, né? Não precisava. É uma luta mesmo, né? É uma luta, para isso que a gente está aqui. Você vê que a pessoa fala mesmo, né? E, assim, bom, agora a gente falando aqui a gente tem um projeto na revista Helenas, que é a Feira das Helenas. Essa feira, as mulheres empreendedoras, elas têm a oportunidade de expor os seus trabalhos. Né? E a gente vê hoje o empreendedorismo, uma grande parte formado por mulheres. O que você acha importante para essas mulheres que estão
tentando se colocar profissionalmente e empreender? Ó, eu sou uma dessas pessoas, porque a gente já conversou um pouquinho antes, que resolveu assumir determinadas atividades muito mais velha do que o padrão, né? Do que o normal para o script que escrevem para a nossa vida. Então, se você é artista, aí você começa lá com seus 15 anos fazer violão, aí depois começa a fazer showzinho. Eu comecei com 43 anos, como compositora, sem nunca ter cantado na minha vida. Então, aí, como compositora, então eu já chego fazendo só as minhas músicas, não canto nada assim que não seja meu, porque eu acho que as outras pessoas fazem melhor isso do que eu. Eu canto as minhas músicas porque as outras pessoas não conhecem. Eu gosto de cantar também. Então, essa coragem para a gente, de repente, entender qual que é o primeiro passo. Mas isso eu tive condições para ter coragem. Tem gente que não tem tempo, que o boleto vence todo mês e que a gente está correndo atrás de uma coisa que é como se estivesse enxugando gelo. É preciso políticas. É muito legal esse trabalho porque é muito mais no coletivo do que no individual, eu acredito. Que as mulheres, eu quero empreender e eu saio, a chance de eu quebrar a cara é muito grande. Né? Então você, tendo um coletivo que se organiza para trabalhar junto, tendo políticas que possam auxiliar na construção e inclusive no bancar esse coletivo, sabe? Políticas públicas seria o quê? Juros mais baixos para uma situação de empreendedorismo com prazo para pagar mais lá para frente. Existem iniciativas, inclusive privadas e públicas, só que as privadas são fora do Brasil, eu não conheço aqui não. Mas chama a Choca, que eu já vi. Eles fazem tipo um Tinder entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda. Os valores são pequenininhos, tipo a média é $25 no que eu vi do documentário. Então um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dá um match, a pessoa vai e as pessoas conseguem se levantar através desse movimento. Que é paralelo, né? Você não vê aqui um governo atuando, é uma lacuna que é deixada pelo governo. Então a gente precisa se estruturar dessa forma. Eu acho que é a que mais valida. Quando fala empreendedorismo, fala num geral. É. Mas a gente sabe que a condição da mulher empreendedora é diferente do homem empreendedor na maioria das vezes, porque ela tem uma família, muitas vezes ela está empreendendo porque ela precisa de um horário flexível, porque ela tem que dar conta de filhos pequenos, de família, casa. Então, é diferente. Eu estou achando, inclusive, que essa narrativa, ela serve muito para mim e para você. Uma família, casa, filhos pequenos, uma alternativa. Na periferia não tem isso. Na periferia, é ali, é criança debaixo do braço que deixa com a vizinha, fica lutando para conseguir uma vaga na creche. A maioria das famílias hoje são sustentadas só por mulheres. Eu não falo nem mulher, mãe solo, ou mãe solteira. Solteira é estado civil. Solo a gente não precisa desses estrangeirismos. Eu falo assim, eu falei até para vocês, eu sou mãe sozinha. Né? Porque existe um pai? Existe. E tem muitas vezes que são mães sozinhas com o pai dentro de casa. Que o pai vira o filho, né? Então a gente não tem novidade nenhuma nessa história. Ninguém estranha isso. Pelo menos mulheres que ouvem isso não estranham, né? Então, nossa, eu me perdi agora. A gente estava falando sobre, assim, as mulheres, você falou que existem por conta de mulheres mais... Sim. Mulheres periféricas têm uma condição muito mais dificuldade. Sim, elas, com certeza. Muito mais dificuldade. Na própria militância, eu estava conversando com a Tatiana Calmon, uma vez há muito tempo atrás, em que eu perguntei para ela se ela sofria, porque a gente fez essa conversa aqui. Eu perguntei para ela se ela tinha percepção de algum tipo de dificuldade de viver, de atuar politicamente pelo gênero. Ela falou assim, não, nunca reparei não, é só na luta de classes mesmo, mas daí ela falou assim, sabe que, inclusive eu acho que vocês veicularam esse vídeo num projeto no ano passado, eu passei para vocês esse vídeo da entrevista da Tati, a da Tati é da Shirley, bom, mas deve estar nos arquivos das Helenas. E ela disse assim, só vou retomar, porque esse vídeo está já com vocês. Ela falou assim, só que, eu não sei se foi no vídeo ou se foi fora da conversa. Depois a gente procura e coloca o link do vídeo embaixo da entrevista, tá bom, gente? Aí ela falava assim, só que para que eu fosse nas convenções, nos movimentos, tinha que ter alguém, um babá, quando os filhos eram pequenos. Então isso daí já né? Já é uma dificuldade que a gente tem para chegar. Sim, com certeza. E, bom, assim,
aqui a gente vai continuar falando, a gente vai entrar nisso que a gente começou a falar. Muitas mulheres são duplamente ou até mais discriminadas, né? Além do seu gênero, pela sua raça, sua religião, sua condição social, sua idade ou sua orientação sexual. Esses grupos, eles sofrem os efeitos desse preconceito carregado e dos seus desdobramentos. O que você acha que poderia ser feito para melhorar a condição de mulheres, por exemplo, trans, negras, ou de mulheres 40, 50, 60 a mais, que precisam estar no mercado de trabalho e sofrem com o etarismo? Então, na descrição sobre essa pessoa aqui, falava lá que eu sou feminista, né? Eu comecei a entender o que é o feminismo quando a gente fica sozinha e começa a tentar ocupar os espaços, e aí começam a ver as siglas, começam a ver os conceitos, dentro das siglas, dentro dos guarda-chuvas, várias outras divisões. Então, eu percebi assim, falei, gente, mas eu não sou esse feminismo que é radical, que luta contra o homem. Aí eu comecei a perceber que, aí eu recebi outra coisa, falei assim, mas o seu feminismo de uma mulher branca privilegiada. Aí eu precisei olhar para outras coisas, que é exatamente isso daí que você está falando. Eu já senti, antes de tudo, a questão do etarismo, por eu ter entrado mais velha. Então aí eu entrei mais velha, quem tinha a minha idade já estava lá no mercado há muito tempo, na parte artística, então existe uma resistência de falar, quem que é essa aí que está chegando agora que eu nunca vi, entendeu? Fala assim, você era de Bauru? Eu sempre foi, já faz 30 anos que eu estou em Bauru. 30? Nossa, 30. É isso, mais ou menos. Então, houve resistência pela idade, né? Família falando assim, agora você vai querer fazer tudo isso, né? Já não passou um pouco do tempo, você não tem mais tempo, né? Era para ter feito lá, e eu não aceitando. Se a capacidade intelectual, a capacidade produtiva tivesse atrelada à idade da mulher. Isso, mas não é nem a capacidade, é muito mais pelo olhar do outro, porque todo mundo sabia que eu tinha potencial, mas só não dá tempo. Ou então, vai começar agora, não dá mais tempo. Você vai ficar desconectada da sua geração. Isso pode parecer uma afronta para tantas outras mulheres como nós, que também tem um sonho. E fala assim, meu tempo já passou. De repente a gente é exatamente essa referência que está faltando. Exato. A pessoa que tem coragem e enfrenta depois. E a gente tem vários exemplos, na maioria mulheres negras, nessa situação. A gente tem uma Clementina de Jesus, a gente Jovelina Pérola Negra, Carolina de Jesus. Então, mulheres que começaram nos lugares errados e muito mais tarde do que a nossa bolha já está acostumada a receber. Tudo contra, nada a favor, né? Tudo contra, nada a favor. Gente, vamos aproveitar que a gente recebeu dessas mulheres, né? A gente recebeu essa possibilidade de graça. Tão mais fácil para a gente hoje fazer isso. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é coragem, arregaçar as mangas e deixar um legado um pouquinho melhor para as outras. Mas aí, o que acontece? Eu me entendi no feminismo não segregativo, mas no de acolhimento. Então, eu percebi que eu tinha o privilégio da mulher branca e eu sentia uma segregação da negra com relação a mim. Falei assim, você é muito fácil, a gente não te quer. Você não pode falar. E aí, do homem, as mulheres segregando os homens. A gente precisa de todos que acreditam nessa causa, porque existem homens feministas. E é deles que a gente precisa, porque para a gente se convencer, tá fácil. Né? Que nem a gente fazer discurso de esquerda, porque já é da esquerda, não muda o mundo isso. Então aí eu fui ver o nome disso, que eu não sei se é feminismo interseccional. Isso, olha só, tô aprendendo, gente. Eu não tenho a menor vergonha de falar que eu tô aprendendo, e adoro. Então, nisso daí, o que chamam de pautas identitárias é exatamente usar essa diferença para separar. E quem acredita nessa separação realmente acaba enfraquecendo o movimento. A gente tem que conseguir encontrar nesses lugares os pontos de convergência para que a luta aconteça com força. Né? Quanto mais gente, todos juntos somos fortes, né? Já dizia o Chico Buarque. É verdade, é isso mesmo, você está certo, ótimo ponto de vista mesmo. A gente não pode aproveitar isso para separar, a gente tem que aproveitar isso para unir, né? Uhum. Bom, a gente, assim, agora falando de um outro assunto, que é um tema de saúde, né, que a gente tem que falar sobre isso. A gente tem um sério problema de violência obstétrica,
que não conta ainda com uma legislação específica para ser coibido. Já existe um projeto de lei que está tramitando no Senado, que torna crime a violência obstétrica e estabelece procedimentos para a prevenção da prática no Sistema Único de Saúde, o SUS. O PL 2082/2022 da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Qual a sua posição em relação a esse projeto, Kátia? Então, a gente precisa caminhar no sentido de realmente fazer políticas públicas que nos amparem e colocá-las na prática, quando os médicos são homens. Você vai encontrar mulheres naquele ambiente como enfermeiras, na maior parte das vezes. Então, fica assim, como se fosse um nível hierárquico inferior. E a gente tem o caso do absurdo que foi aquele anestesista que estuprava a mulher enquanto ela estava sedada. Esse é um caso, gente, chorei horrores nessa época. Uma violência. Mas você sabe que eu consigo fazer um paralelo com a nossa vida. Quando a gente não abre o olho para o que está acontecendo, a gente prefere ficar anestesiado e não perceber que a gente está sendo estuprado no sentido assim, do imaginário, assim, figurativo. Mas são escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Então você vê, as escolhas políticas que a gente faz, a gente não quer ver, eu vou votar aqui, mas eu não quero ver o lado ruim dele, eu não quero ver o lado ruim do... Acorda, vai doer, vai ser pior, mas pelo menos você consegue se defender. Tem consciência, né? Tem que ser consciente, na política a gente tem que ser consciente, não pode se Isso, romantizar. Isso, não é um clube, não é uma torcida uniformizada isso, né? O que a gente consegue perceber tem que ter validade. Porque quando eu entrei para o pessoal, eu tinha percepções que talvez não fossem de encontro àquilo que o pessoal acreditava. Estou, porque antes do partido eu tenho a minha percepção. Se neste lugar o que eu acredito não vai ser recebido, o problema não é o que eu acredito, o problema é onde eu estou. Então eu estou aonde eu posso falar, onde eu consigo me expressar. E não quer dizer que eu esteja certa, quer dizer que eu possa falar. E aí nesse diálogo construído a gente consegue se estabelecer um meio termo, né? Isso é democracia. Mas a questão da violência obstétrica. Ao projeto, né? Eu passei, por exemplo, por questões de violência obstétrica quando eu tive meus filhos. Mas assim, não neste sentido. Eu não pude escolher se eu faria parto normal ou não. Eu tive um ambiente muito ruim, por exemplo, quando a minha segunda filha estava nascendo e os médicos estavam falando do problema do trânsito, de política, e lá me costurando. E o negócio assim... Meio desumano, não? Desumano, aquele momento era meu, gente. Meio sem fui empatia, roubada. Meio sem empatia. Total. Então eu me senti roubada, me senti assim... E olha que a gente está falando dessa bolha, aí você vai para um lugar que é atendimento SUS. Eu já ouvi umas histórias bem mais tristes. Eu já vi médicos, não vou falar que eu vi, eu tenho amigas que são médicas, mas é uma outra linha de medicina, né? Mas enquanto elas estavam fazendo residência, elas são... como é que chama aquela... Não, depois eu lembro, porque não é da minha área. Elas faziam assim, estavam fazendo residência e viram assim, uma mulher agonizando de dor no corredor, quase dando à luz, falaram assim, ela tem AIDS, deixa essa vagabunda aí, sabe, vai ter que pagar. Isso assim, faz umas décadas isso. Mas não faz um século, faz o quê? 2 décadas? Então não está muito longe disso. Elas viram, e os médicos que a gente tem são formados nesse ambiente. Então, que tipo de médicos que conseguem ter essa percepção de não naturalizar isso? Eles acabam reproduzindo, sabe? Então, são várias outras questões. Agora, não sei se eu vou conseguir lembrar de outros casos, mas você não poder, você tem que assinar um termo, assim, eu quero fazer parto normal. Falar, então, você vai ter que se responsabilizar pela saúde do seu filho. Se ele morrer, a culpa é sua. Né? Porque a gente tem essa cultura da cesárea, poder escolher a cesárea como parto natural, né? E aonde, e como, e com quem assistindo, e ter direito ao pai, ou à mãe, ou à tia, ou à amiga, quem quer que seja, mas que possa fazer esse amparo, né? Porque nessa hora a gente está sozinha lá. Né? Você estar sozinha, você não tem como reagir a qualquer outro tipo de situação. Muito triste mesmo. Aí as perguntas aqui pra gente... Eu gostaria de saber de você, em relação a cotas de gênero, qual é a sua posição? Você acha que deve existir na política, no mercado de trabalho?
essa é uma situação que precisa ser bem debatida, né? Nem sempre a gente acerta quando a gente faz as nossas colocações. É até por isso que os parlamentares têm imunidade parlamentar. Eles podem falar, podem errar, testam, discutem. Mas eu não sei se a política, se as cotas de gênero, porque elas são usadas como, né, mulheres fazendo figuração para campanhas de homens em geral, né? Só que assim, essas cotas talvez não devessem ser aplicadas na candidatura, e sim na distribuição dos cargos. Na cota ali, 30% das eleitas, das mulheres mais votadas. No mesmo modelo de cota de racial, de cotas das minorias. A gente tem na América Latina hoje já alguns países que já, por decreto, por Sim. lei, o parlamento tem que ser equilibrado. Isso. Justamente pela lei de cotas, que é para garantir o acesso da mulher. Sim. Mas não ter esse tipo de distorção aí que você acabou de comentar agora. A mulher é simplesmente um figurativo, né? Mas ela não vai ser eleita, a gente só precisa colocar ela aí, mas se ela não for eleita, tudo bem? Então você acredita na paridade, nessa cota de 30%? Então põe na prática, põe no resultado disso. E não naquela, tipo, no pré-vestibular. Põe ali, na entrada. Então você acha que isso aí realmente... Eu acho que resolveria paliativamente. Eu acho que a longo prazo. No mercado de trabalho, você acha que isso daí... Então, o mercado de trabalho é difícil a gente conseguir entrar na iniciativa privada. Mas, no mercado de trabalho, você sabe qual que é o problema da mulher? Não é não chegar no mercado de trabalho, não é não ocupar as vagas, apesar das mulheres acho que serem as maior número de desempregadas e informalidade. Mas é na remuneração e nos cargos de poder. Na justiça onde eu estou, que é concurso, a maioria das pessoas, das servidoras são mulheres, só que os cargos de poder são dos homens. As chefias, as supervisões são dos homens, porque daí não é concurso. Aí ó, o pessoal está me chamando, tem mais uma live. Mas é assim, eu acho que a gente ia ocupando esses espaços através de cotas a princípio, mas eu acho que a naturalidade da gente fazer as coisas, né, só o fato da gente entrar nesses espaços de poder vai deixar a cota obsoleta. Ó, então agora a última pergunta, né, que a gente sabe que você já está com outros compromissos. Você se identifica com alguma corrente feminista específica? Você falou agora há pouco que você... interseccional. Mas assim, alguma corrente específica, você se identifica com alguma ou não? Assim, você acha que... Então, eu acho que, eu não vou dar nome, porque é complicado dar nome hoje. Surge um outro nome, isso acaba se tornando uma coisa assim. Ou então tem um lado dentro desse nome que eu não tenho conhecimento pleno, e aí eu me vinculo a ele. Eu prefiro não. Mas eu penso assim, no feminismo, construído de uma forma de agregar. Agregar que não é. A gente precisa falar para quem ainda não sabe do que a gente está falando. Muito bacana. Né? Sim, com certeza. É muito legal. Então é uma postura sua. Isso. Né? Bem bacana, parabéns. Bom, e agora, se você quiser, ficar à vontade para você falar uma mensagem para quem está nos assistindo, algumas palavras, por gentileza. Tá. Então, eu estou aqui, quase como eu não tive escolha. A gente vai fazendo as coisas e quando a gente vê, a gente já está fazendo o que precisa ser feito. Embora eu sou nova na política, sou nova na arte, mas eu tenho chegado com uma verdade que é muito pertinente para quem tem a minha maturidade. Eu não chego com uma insegurança e não com a garantia de que eu vou acertar não, tá, gente? Vocês já devem ter percebido mais ou menos pelo jeito que eu falo. Só que assim, é necessário que a gente arregace as mangas quando a gente não está satisfeito com uma coisa. Então assim, é importante que a gente, primeiramente, que a gente coloque mulheres nos lugares de poder. Não só nós, mulheres, nos coloquemos lá. Só nós a gente já é capaz de fazer isso. Mas a gente não pode contar com todas de nós, porque nem todas acordaram. Né? E a gente está nesse trabalho de acorda. Então, os homens também que acreditam nisso que a gente traz. Né? Os homens têm essa vivência com a gente, porque as famílias são fundamentalmente aquele espírito da mulher. Os homens sabem o que é isso. Então aqui temos muitas mulheres, não tantas quantas deveriam, mas mulheres com potencial de chegar a esses lugares de poder. Tenho eu sou a Kátia Machado, pessoal 50014, entra lá na página, ouve a música que tá Você quer? Tem artista e tem política. O jingle ficou incrível. E eu fiz jingle não só para mim, não. Você vê o que é o acolhimento que eu falo? Eu fiz jingle para mulheres de outros partidos, que eu acredito na causa.
Porque eu não estou deslegitimando a minha luta, ao contrário, estou fortalecendo outra que eu acredito. E que eu não quero chegar lá sozinha, eu quero que ela chegue junto comigo. Ou que eu chegue junto com ela, que a gente chegue juntas. Então eu estou fortalecendo essa causa e fui criticada por isso, porque a gente estava acostumado a competir. Eu falei, não, então isso não faz parte da minha forma de ver. E servidores públicos, a gente precisa agora, para o futuro, para a próxima gestão, não importa quem ganhe, tá? Inclusive Lula ganhando, existe uma tendência que já foi sinalizada pelo Henrique Meirelles de que a reforma administrativa do serviço público vai acabar acontecendo. Essa é uma pauta que é gravíssima, não só para quem é servidor, mas para toda a população que hoje tem acesso aos serviços públicos gratuitos de qualidade, desse serviço público se transformar num cabide de emprego, numa moeda de troca entre uma gestão e outra. Então a gente já vê essas coisas acontecendo com poucas funções comissionadas. Se todas essas vagas se tornarem disponíveis, então o servidor perde estabilidade. Qual a importância da estabilidade? Não para mim, servidora, mas para que eu possa delatar coisas que acontecem, porque eu não sirvo a esta gestão e sirvo ao povo. Servidor público para o serviço do povo. Então a gente não teria, por exemplo, uma CPI da Covid, que praticamente ela saiu delatada de um servidor público estável, sabe? Então no meu sindicato a gente teve a perseguição de uma diretora executiva lá de dentro, pela administração da Justiça Federal mesmo. Ela foi demitida quando a comissão sugeriu que ela fosse suspensa. Ela era diretora executiva do sindicato. Então a gente precisa se mobilizar, se proteger, se entender categoria e perceber que, além das questões das mulheres, a gente tem, esse é um tripé, é uma das bases de luta, mas a gente tem principal e fundamentalmente a luta de classes. Bom, muito obrigada, Kátia, por participar conosco deste projeto. A sua contribuição com a sua presença e com a sua candidatura fortalecem a nossa democracia e colocam nós mulheres onde nós queremos e onde nós precisamos estar. Obrigada a vocês por estarem com a gente e votem consciente. Até mais, 50014.